Por favor, Jorge. Boa noite, meus amigos. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, te agradecemos essa oportunidade de nos reunirmos novamente para estudar o seu Evangelho, para estudar a sua palavra. Que possamos ter uma noite de muita luz, de muita paz, e que o Mauro e o Valdenir possam estar, Senhor, ungidos pela sabedoria e pelas diretrizes, Senhor, para nos encaminharmos. Obrigada por tudo, fique conosco, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado. Vamos, então, aí para a nossa leitura. Quem vai fazer a nossa leitura de hoje? Flavinha, Vera, Isabel, quem vai ser? Posso fazer. Desculpa. Mauro, poderia Mauro. passar em qual local que a gente se encontra? Capítulo 6, item 3. Obrigado. Nada. Quem vai ler, então? Quer que eu leia? Você que sabe. Pode ler, Flavinha, por favor. Consolador prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João, capítulo... gente, sou ruim de algarismo romano. 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve ir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. Ok. Aqui ele fala, né, nesse item 4, né, que Jesus promete outro Consolador. E aí ele fala, o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é o que este disse, foi esquecido ou mal compreendido. Então, mais uma vez, não, pela terceira vez, né, nós estaremos sendo relembrados aí pela uma mensagem maior. Porque, como nós já falamos anteriormente, né, essa mesma mensagem vem desde os 10 mandamentos. Então, desde os 10 mandamentos, de uma maneira mais direta, nós temos recebido essas orientações. E aí, depois vem o Cristo, remodela a mensagem, traz sintetizada a lei do amor, e ainda é pouco, porque não pouco pela mensagem, né? Pelo valor da mensagem, mas pouco porque nós não podíamos compreender mais do que aquilo que foi dito. Então, ele promete o aprofundamento dessas mesmas lições. Porque do que nós estamos aprendendo não está muito diferente do que o Cristo já falou, gente. Só que estamos agora nas condições que já alcançamos, melhores ouvintes, né? Melhores em capacidade de interpretação da mesma mensagem. Então, isso é muito importante o que nós estamos compreendendo na lição do Evangelho de hoje, né?
Ou seja, não é uma mensagem nova, é uma mensagem reiterada. E que nós precisamos cada vez mais, como falou a lição do Emmanuel, né? Nós precisamos transformar esse conhecimento o quanto antes em atitude de renovação. Diga, Angélica. Mauro, quando ele diz Jesus promete um outro consolador, é o Espírito de verdade. Por que muitos falam que Jesus é o Espírito de verdade? Porque nas falas do Espírito de verdade tem muitas conotações que nos remontam ao Cristo. A gente vai ver aí outras passagens do Espírito de verdade e a gente vai dizer, pô, isso aqui é Jesus falando. Como o próximo item, por exemplo, item 5. Mas ele mesmo prometendo que ele vem? Ué, qual o problema? Ele não falou que ele viria, ele falou que enviaria um consolador. Ia pedir o Pai para mandar um consolador. Exatamente, que ficaria conosco para todo sempre. Então, não poderia ser uma pessoa, nem ele mesmo voltando. Seria a palavra de Jesus, então. Os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos. Dele, o que quer dizer? Ele foi porta-voz da mensagem do Pai, né? Tudo Sim. que ele trouxe está alinhado e aderente à lei de Deus. Não existe uma outra coisa. Ele só vem nos explicar, tornar mais compreensível essa lição. Eu perguntei, porque assim, se é ele que está falando um outro consolador, então fica parecendo assim, que não é, ele está prometendo outra coisa mesmo. Não, outra né? forma, porque ele foi um consolador quando esteve conosco. Sim. Foi. Né? A missão do Cristo não foi apenas traduzir os 10 mandamentos, né, na lei de amor, não foi só isso. Foi também exemplificar esse amor consolando. Consolou de várias maneiras, né? Entendi. A presença de Jesus foi uma presença de um consolador. Quando ele fala, pedirei outro consolador, é aquele que ficará com vocês. Então, é aquele materializado, é aquele que vai perdurar ao tempo. Então, essa é a mensagem, né, que a gente entende ser o Espiritismo, esse consolador que Jesus enviou, nos explicando todas as coisas, nos fazendo compreender, e não há nada que nos console mais do que compreender o porquê das coisas. Né? Sim. Diga, Bel. Eu, tipo assim, eu vejo como se fosse um ESD, agora é um EAD, né? Um aprofundado. É um aprofundado agora, porque, por exemplo, ele mostrou os milagres, né? Os fenômenos. Ele falou, vocês vão fazer isso e muito mais. Então, depois veio explicar esses milagres, né? Nada mais é do que os fenômenos mediúnicos ou o animismo, né, que vem da sua própria pessoa. Então, tudo assim, ele veio explicando mais. Antes ele não podia ensinar, como, por exemplo, até mesmo tem várias passagens, até mesmo no Evangelho, que fala que muito poucos, a maioria dos próprios apóstolos, eles não tinham uma noção dessa terra prometida, da vida futura, né? Então, isso tudo vai ser... Mas ele também não tinha como explicar na época, ia confundir a cabeça do povo, o povo ia, né? Os miolos iam tudo queimar. Então, tipo assim, cada coisa veio a seu tempo. Como a ciência, né? Aos pouquinhos ela vai desvendando mais coisas, conforme a gente tem capacidade de entender. Então, eu sinto como se fosse um EAD, um aprofundado. Agora é um aprofundado. Beleza. E lembrar também, Mauro, que as revelações anteriores, né, foram personalizadas. Então, a primeira com Moisés, a segunda veio com Jesus, a terceira, apesar, não sei se eu posso usar essa palavra aqui, apesar, mas apesar de ser presidida por Jesus, não é Jesus. Ele está comandando uma equipe e trazendo uma ideia. Então, o que vai ficar conosco é a ideia da lei de amor, a ideia da fraternidade, do respeito. Não é mais o Moisés, não é mais o Cristo. É uma ideia que vai ficar conosco para o fim dos tempos, até o fim dos tempos, ou seja, para sempre. Porque a partir do momento que internalizarmos essas leis de Deus, especialmente o primeiro mandamento lá
de Moisés, né, do amar a Deus e amar ao próximo, a partir do momento que nós internalizarmos isso, isso vai ficar conosco. E isso é uma lei universal, né? Não é uma lei do planeta Terra. É uma lei universal. Então, essa terceira revelação não está personalizada. É uma ideia. Por isso, ela vai ficar. E na minha tradução aqui do primeiro parágrafo, Jesus não pôde dizer tudo. Porque, como lembrou a Bel aí, as pessoas não entendiam. 99% das pessoas eram analfabetas, só feita de camponeses, né, de pastores, pessoas que tinham muito pouca cultura. Os próprios evangelistas, os evangelistas nem tanto, mas os apóstolos dele, praticamente todos analfabetos. Então, ele não podia dizer tudo, porque não tínhamos ainda maturidade para compreender. E claro que Kardec vem e diz, a doutrina ainda não está completa. Ela vai sendo construída por nós mesmos ao longo da nossa evolução. À medida que nós vamos caminhando, a doutrina também vai sendo construída conosco. Por isso que eu vou pedir um outro consolador. Ele era um, Moisés foi um, ele foi outro, veio agora um para ficar em definitivo, que é a ideia, não mais uma pessoa, porque a pessoa morre, né? Mesmo Jesus, como encarnado, desencarnou. Então, as pessoas morrem. A ideia é que deve ficar conosco para sempre. E essa proposta foi tão bem compreendida, né, por Kardec, que ele nem adotou para si a autoria das obras, né? Ele adotou o codinome de alguém desconhecido, porque tinha que ter um autor, né? O livro tinha que ter um autor. Ele adotou o codinome de alguém desconhecido justamente para que o conteúdo da obra falasse por si só, né? E não a figura de alguém que fosse relevante. Então, isso também foi muito importante, justamente para despersonalizar mais uma vez, né, uma proposta de um consolador a mais, né, que pudesse vir. Para ficar a ideia, né? Não uma pessoa, para ficar a ideia. Diga, Silvânia. Está sem som, Silvânia. Agora você fechou. Mas eu acho que você não conectou quando entrou, por isso que você está sem som. Acho que você vai ter que sair e entrar de novo. Ou então tira o microfone, tira o fone. Eu já tirei, já. Isso, fala agora, estamos ouvindo. Não, é porque o Valdir falou da construção, né? Estão me ouvindo agora? Está picotado, o sinal está meio ruim, mas estamos ouvindo. Está. Não, eu só queria complementar que o Valdir falou a questão do estudo no início, né? No início aqui do nosso estudo, o Valdir falou da importância do estudo. Então, essa construção é muito importante mantermos esse estudo, né? Como ele falou, constante. E aí a gente consegue construir isso em nós, né? Através desse entendimento. Isso mesmo. Obrigado, Silvânia. O Emerson colocou uma pergunta aqui no chat, né? Qual estudo devemos fazer primeiro, ESG ou EAD? Emerson, a Isabel fez uma comparação, né? Porque, na verdade, o ESG seria lá atrás, né? Os 10 mandamentos, depois a gente vem se aprofundando, e hoje nós estaríamos nesse EAD, né? Que seria o aprofundamento. Então, começaríamos lá no jardim, depois passaríamos para o segundo grau, a faculdade, o mestrado, os doutorados e pós-doutorados. Então, é um caminho sempre de aprendizado contínuo, porque cada vez que a gente passa pelas obras, sejam elas as mais simples ou as mais complexas, nós vamos enxergando melhor, né, todo esse encadeamento de conhecimento. Porque a doutrina espírita, as obras, elas não são estanques, elas são interligadas entre si. Então, uma prepara o conhecimento para a gente mergulhar mais profundamente nesse mesmo conhecimento em outras obras. Então, realmente, é um processo, né? No caso do estudo da doutrina espírita, a gente começa sempre no ESG, que é o que nós estamos fazendo aqui, é um estudo sistematizado, né? A gente pega uma obra, vai esmiuçar essa obra até aquele entendimento ficar pleno, para que a gente possa dar o passo para a próxima. Esse é o ESG. Terminada a leitura, a compreensão de todas as obras,
a gente volta a essas mesmas obras agora com um olhar mais aprofundado, né? Agregando mais conhecimento e entendendo melhor cada conteúdo que elas trazem. Pegando uma frase de Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas a colheita é de Deus. Então, é a sequência, né? Eu faço uma coisa, o outro faz outra, e a gente vai se aprofundando até voltar a Deus já como espírito puro. Ok, podemos seguir? Vamos lá. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo não disse, senão por parábolas. O Cristo disse, que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Ok. O Cristo diz... Pode seguir. O Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo lhe mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia seu passado, mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura, e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar, como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo vir do alto a importância das vicissitudes terrestres. Se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele descortina. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Ok. Então, esses conhecimentos, né, que ele fala aqui, né, o Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. Por quê? Porque ele não só nos fala da vida futura, da vida espiritual, da imortalidade da alma, mas nos prova essa vida sucessiva, né? Nos prova. Então, de fato, isso nos dá maior segurança de que nós não vamos terminar com a morte do corpo. O que fica é o corpo, nós continuaremos e teremos outras oportunidades de voltarmos, né, à convivência, né, ao aprendizado, às oportunidades de corrigenda. E ele diz como fazer isso, ó, dando-lhe a ver do alto das coisas a importância das vicissitudes terrenas. Então, a gente entende por que passa por dificuldades. A gente entende por que determinada situação nos abate. Mas, se de fato nós estamos construindo essa fé inabalável, consciente, raciocinada, nós não ficamos mais à mercê de determinados dogmas sem respostas. Nós encontraremos as respostas. Pode ser até que a gente não as aceite, é outra coisa. Mas ela existe. Ela existe e vai realmente nos esclarecer a respeito das coisas. E ele continua. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar
e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá paciência. Então, se eu sei que a minha felicidade futura depende do que eu faço hoje, depende do quanto eu me esforço para, como já falamos anteriormente, né, extirpar as nossas más tendências, eu enxergo que depende de mim. Então, se depende de mim, paciência, eu tenho que me esforçar. Se eu não sou mais feliz, é porque eu não estou fazendo a minha parte. E aí eu não deposito, né, a responsabilidade da minha felicidade em ninguém, a não ser em mim mesmo. E ele continua, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. Então, é isso aí. Eu sei que eu tenho um norte, eu sei que eu tenho um objetivo a cumprir, né? Dificuldades vão surgir como fruto do resultado das minhas escolhas pretéritas. Isso me dá a resignação de que eu posso, sim, apesar das dificuldades, né, empreender todo o meu esforço, que seria a coragem, né, de vencer as dificuldades, para alcançar aquele objetivo ao qual eu me dedico. Então, realmente, de novo, o conhecimento que o Espiritismo nos dá é o grande motor, né, que nos impulsiona. Nós não ficamos aí à mercê de determinados condutores das nossas vidas. Nós temos a bússola em nossas mãos, que é o conhecimento que a doutrina nos dá. Aí, Mauro, nesse segundo parágrafo também, Kardec explica uma coisa bastante interessante para a gente. Porque ele explica por que a doutrina espírita é o Consolador prometido. Porque isso causa muita dúvida, né, na cabeça das pessoas, e às vezes até de certos espíritas. Né? Isso é um privilégio? É o espiritismo que é a terceira revelação? É o Consolador prometido? Por quê? E ele diz, porque vem no tempo assinalado cumprir a promessa do Cristo, as promessas do Cristo. Aquelas promessas. Todas aquelas. E ele diz, o Cristo diz, né, que ouçam quem tem ouvido de ouvir. Isso é claro que isso foi uma metáfora, porque todo mundo escuta. O ouvido de ouvir aqui é o entendimento, a capacidade de entendimento, de entender todas aquelas parábolas. Ele contava uma historinha e dizia que ouçam quem tem ouvido de ouvir. E Kardec diz, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos. Então, ele vem mostrar agora que você pode ouvir, que você pode ver, que você pode entender. E, por isso, ele diz, a doutrina espírita é o Consolador que Jesus prometeu, porque vem no tempo predito cumprir as promessas, né, de ficar para sempre, de esclarecer, de trazer informações, de tirar o véu. E eles vêm abrir os ouvidos. Por isso, Kardec coloca aqui a doutrina como sendo o Consolador prometido. É claro que outras religiões, outros religiosos, quando nos ouvem falar isso, né, nós somos pretensiosos. Mas, se você pegar para analisar friamente, a gente vai ver, vai entender que realmente é por esse caminho. A gente entende que, definitivamente, é o Consolador prometido por Jesus. Ok. Podemos seguir? Vamos lá, Flavinha. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra, chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Ok. E sintetiza, então, aí, né, as conclusões que nós já chegamos aí nas nossas observações. Vamos agora para a instrução dos espíritos, né? São as mensagens que os espíritos trouxeram a respeito desses temas que foram discutidos aí, trabalhados à época, e aí alguns vieram trazendo mensagens específicas sobre alguns temas. E aí entra, em cada capítulo, nesse item que fala sobre as instruções dos espíritos. O advento vem responder a pergunta da Angélica. Exatamente. Preste atenção, Angélica, nesse aí. Instruções dos Espíritos. Advento do Espírito de Verdade.
Venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente, minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina, e como ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos, para iluminar vosso caminho e conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não entender mão segura, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. E aí, Angélica, comenta aí essa mensagem para a gente. Eu? Ué. Quem sou eu para comentar uma filosofia dessa? Mas por que não, Angélica? Claro que pode. No alto da minha ignorância, eu só perguntei por que ele falou que é o outro. Mas aqui ele vem dar a dica, né? Aqui ele deu a dica. Nessa leitura, nós enxergamos claramente Jesus falando conosco, né? É até emocionante esse texto, né? Exatamente. Mas então... ele fala que é o espiritismo, né? Deixa bem claro que é o espiritismo que vem trazer tudo isso, né? Sim, mas aqui, ó, venham como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bom esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Ele repete uma frase que ele próprio disse. Né? Jesus disse essa frase. Né? Vinde a mim aqueles que sofreis. Né? Pois é, Mauro, mas ele falava com tanta gente, sabe que nós somos ignorantes, por que ele não falou mais claro assim?
Mas, Olha, eu- mas Nós claro, não íamos entender, ué. Esse aqui, olha que eu vou voltar a ensinar para vocês através de uma doutrina. Seu Mauro, eu Oi. vejo que a questão não era a figura em si, mas sim a mensagem que é importante. Exato. Isso que eu perfeito, vejo. Emerson. Desculpe. Então, poderia ele dizer, eu vou vir, mas não é importante a presença dele, mas sim a mensagem que está que vem do Pai direto para nós, para amarmos. Era isso. Exatamente, Emerson. Perfeito. Por isso que os amigos espirituais dizem que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, o espiritismo está representando, está repetindo as palavras do Cristo, está replicando as palavras, está explicando, traduzindo, abrindo os olhos, abrindo os ouvidos. Não é mais o Cristo, é uma doutrina que ele está trazendo para ficar com a gente para sempre. O problema todo é que tem de personalizar isso. Eu vim agora, como outrora, trazer esse ensinamento. É ele que está ali, mas falando em nome da doutrina espírita. Você tá mutada, Angélica. Não, eu falei, seria muito mais fácil se ele dissesse assim. Mas ele veio agora de novo, né? Despersonalizando a informação, né? Tanto que não foi um ditado dele somente, né? Muitos espíritos colaboraram, muitos espíritos, justamente para ele trazer essa universalidade do pensamento e das ideias. Por exemplo, a gente tem, não vai aqui uma crítica, tá, gente? É uma observação. Nós temos, por exemplo, no grupo de Ramatiz, né? Aqueles que seguem as obras de Ramatiz, o pensamento de Ramatiz. A gente respeita a ter orientação, mas é dele. Ok? Jesus teve essa preocupação. Olha aqui, não vai ser mais eu falando diretamente para vocês. Eu vou mostrar que esse pensamento, que essas ideias, elas são universais, né? E aí foi aquela pujança de informação, de espíritos trazendo comunicações das mais variadas categorias, espíritos familiares, conhecidos, trazendo as mensagens, provando isso que Jesus acabou de dizer aqui, aniquilando o medo da morte, né? Porque foram aqueles que nós conhecemos, aqueles que nós convivemos, que morreram e voltaram para dar mensagem. Então, a proposta da doutrina espírita ela é muito além de falarmos novamente sobre aquilo que o Cristo falou, mas muito mais mostrar que todo aquele conhecimento ele é universal, ele não saiu apenas da mente de uma pessoa, não é uma elaboração única, particular. Ela é um compêndio, ela é uma organização de uma mensagem universal. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá. Item 6. Ele continua, tá, Angélica? Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Aí, Mauro, permita um comentário aqui. Isso aqui faz um link lá com o capítulo 11, item 8 do Evangelho. Então, depois, essa fala aqui do item 6 faz um link com o capítulo 11, item 8. Depois a gente estuda lá com calma lá para ver essa confirmação aqui em vários pontos, outros espíritos falando a mesma coisa que ele está falando aqui. Desculpe interromper. Perfeito. Vamos adiante. Obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas, e eu, divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado,
quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando vossos olhos se fecharem à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós todos, será talvez o mais resplandecente. Em verdade, digo-vos, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade. Linda mensagem, né? Nossa, linda. Muito, muito bonita mesmo. E, de novo, a gente sente aqui Jesus falando conosco, né? A gente vê a mensagem não só esclarecedora, mas extremamente benévola, caridosa, carinhosa, né? Nos estimulando na tarefa, na luta, né? Mostrando que, de fato, vai ter suor, vai ter lágrimas, né? Vão ter a necessidade do nosso trabalho árduo, mas que, ao final, será reconfortante, será extremamente feliz para todos nós. Que não vamos alcançar isso da noite para o dia, isso que nós precisamos entender. Às vezes, a gente percebe no comentário de alguns companheiros que a gente conversa, né? As pessoas ficam entristecidas, ficam deprimidas, porque, meu Deus, eu ainda erro nisso, eu ainda erro naquilo. Mas, gente, é o processo. Não é aquilo que nós estamos falando no início da conversa de hoje, né? Não é porque nós ouvimos aqui, lemos essa mensagem maravilhosa, que eu vou conseguir me transformar amanhã. Mas estamos no caminho, né? Já estamos adeptos, já estamos buscando esse conhecimento. E, como ele fala aqui, ó, ele diz aqui, ó, em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Quem são os nossos fardos? São as nossas dificuldades. Ou seja, apesar das nossas dificuldades que nós carregamos, nós ainda assistimos os nossos irmãos. Ou seja, nós já estamos trabalhando para eliminar de nós esse egoísmo, que é uma das principais chagas da humanidade, né? O egoísmo não deixa a gente olhar para o próximo. A gente só olha para a gente. Se dane o outro. Não. Então, se nós já estamos nesse passo, apesar das nossas lutas, apesar do reconhecimento das nossas dificuldades, mas nós estamos inclinados a ajudar os nossos irmãos, somos esses bem-amados. E não estaremos desamparados. E aí ele fala, instruí-vos na preciosa doutrina. Então, nós precisamos estudá-la, gente. Nós precisamos estudá-la. Precisamos compreendê-la cada vez mais, com maior claridade, com maior profundidade, né? Porque esse é o caminho seguro, né? Que vai nos ajudar em nossas escolhas. E ele diz o porquê, ó. Porque essa doutrina dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Então, a gente vai tirar essa ideia de que Deus está me castigando. Ah, Deus está me castigando, por que eu fiz? Não, espera aí.
Se eu estou passando por essa situação, algo eu fiz. E a doutrina me diz que eu tenho que reparar, eu tenho que corrigir. Então, ou eu escolhi desta forma, ou Deus, que é mais inteligente que eu e mais amoroso do que eu, entendeu que essa é a forma mais branda para que eu possa corrigir esse erro. E aí a gente compreende. E aí a gente segue em frente, apesar das dores, apesar das aflições, apesar das dificuldades, mas compreendendo que é o caminho da reparação. E ele continua. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, pois, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Então, aí a gente vai entender, né, o porquê das experiências, das diversidades das experiências, que nós não vamos aí estar apontando o dedo para um, achando que Deus favoreceu a ABC e pesou a mão em relação a gente. A gente vai entender tudo isso. Isso é conhecimento. Isso não é dogmatismo, isso é conhecimento. Então, uma vez que eu conheço, agora eu enxergo isso de uma maneira diferente. Quem não tem a visão que a doutrina espírita nos dá, tem mais dificuldade de compreender isso. Tem mais dificuldade de não romper com a revolta, porque não entende. Acha que Deus está favorecendo, sim, que alguém recebeu uma graça, que Deus deu um dom. Isso seria completa injustiça, né? Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Olha aí. Quem é o apóstolo do Cristo que nos instrui? Kardec. Kardec. Então, e, mais uma vez, a despersonalização, né? Exatamente. Ele está ampliando isso. Não sou eu. Eu estou dizendo aqui, mas meu apóstolo está te instruindo. Exatamente. Aí ele diz, bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis. E esse é o ponto. Nos tornarmos perfectíveis. Não somos ainda. Estamos no caminho. O germe da perfeição habita em nós, porque nós somos filhos de Deus. Deus é perfeição, não pode sair nada menos do que isso da sua criação. Porém, cabe a cada um de nós fazermos essa perfeição surgir em plenitude. Por isso somos perfectíveis. Temos todas as condições de nos tornarmos perfeitos, relativamente, né? Mas é o que ele está nos dizendo aqui, né? E que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Então, ele está dizendo que está na mão de vocês agora. Está na mão de vocês. Façam. Não tem mais contigo. nada que vos impeça, né? A não ser nós mesmos. Então, realmente, uma linda mensagem. Se nós estudarmos com calma, nós vamos enxergar que claramente Jesus, aquilo que a Angélica falou, né? Ele não podia dizer claramente? Está dito aqui, ó. Está dito. O apóstolo, ele mandou o apóstolo, né? A proposta da mensagem, né? A proposta da doutrina, né? Que ele continua governador, continua orientando todas as ações, né? Em benefício de cada um de nós. Vamos adiante? Mauro. Oi. Tem uma pergunta no chat. E eu só queria falar que a nossa argila ainda está meio barro sujo, meio lodo. Meio lodo. A Verônica botou lá, né? Essa consolação que virá numa vida futura? Não, Verônica. Essa consolação virá agora. É hoje. Hoje, no momento em que você compreende a mensagem, no momento que você compreende que está diante de ti o entendimento as respostas às perguntas
né, que muitas vezes nos levam à insegurança, a essa dificuldade, né, de aceitação, é o momento da consolação. É aí que acontece a consolação. Então, ela não virá na vida futura, ela virá agora, desde que a gente busque compreendê-la, a gente busque conhecê-la. Por isso que às vezes a gente fala assim, né? Ah, eu sou espírita, eu digo assim, mas você é espírita de estudar a doutrina espírita, conhecer a doutrina espírita ou de ouvir falar? Porque se você se contenta em conhecer a doutrina por ouvir falar, você vai ter mais dificuldade de encontrar a consolação. Porque ela virá, as respostas virão na medida em que você constrói o entendimento. E não ouvir o entendimento que o outro fez daquilo que leu. Cada um de nós aqui hoje está estudando, está ouvindo aqui essa mensagem, está lendo. Cada um de nós está construindo um processo de entendimento. E é esse processo de entendimento ajustado às nossas necessidades é que nos trará a consolação que precisamos. Diga, Bel. Maurinho, você até leu a frase que fala isso, que é instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Então, quer dizer, se a gente se instruir, a gente já tem essa consolação, porque sabe que a aprovação humana nada mais é do que um meio da gente se evoluir, malear essa argila aí, esse lodo aí, esse barro sujo da gente. Isso mesmo, Bel. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá. 7. Sou o grande médico das almas e venho-vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. Ok. De novo, me permita fazer um link aí com o capítulo 27, também do Evangelho. Bata, né? Pedi e obtereis, é o título do capítulo. Né? Bata e a porta se abrirá. Peça e se vos dará. Então, eu estou aqui porque você me chamou. Essa totalidade do ensino que eu fico admirado. Né? Por isso que é bom se pegar o todo, né? Para você ir pegando e percebendo o quanto isso está integrado, o quanto isso é um conjunto. O quanto isso é uma argila, mas perfeita aqui, né? Não lodo, né? Isso aqui não é lodo. É argila pura mesmo, aquela da boa, né? Da fazer porcelana. Mas ele vai fazendo links com as diversas partes do Evangelho. O que nós lemos aqui hoje tem um resumo praticamente do Evangelho quase todo. Né? E esse item 7, na minha avaliação aqui, na minha humilde avaliação, é uma das mensagens mais bonitas, pelo menos aqui do capítulo 6, é uma das mensagens mais bonitas. Diga, Verônica. Oi, está ouvindo? Sim. Quando o Valdenir falou assim, que está aí no Evangelho, bata e a porta se abrirá.
Não é tão simples assim. Ah, peraí, eu estou com esse problema, eu vou lá bater na porta e a porta vai abrir e Jesus está lá para resolver. Não é tão simples assim. Eu queria entender quando diz isso. Bata e a porta se abrirá. Porque muitas pessoas fazem por onde, né? Ter o merecimento, é estudo, é entendimento dos porquês que a gente passa, pelas aflições, pelas dores, mas não é chegar lá e bater, né? Ao meu ver, para a gente bater nessa porta e a porta se abrir e estar lá, do outro lado da porta, o nosso amparo, não é um milagre, né? Então, Verônica, antes de passar para o Valdemir, primeiro eu quero te dizer o seguinte, Jesus não vai resolver os nossos problemas. Isso. Nem ele, nem Deus, nem ninguém, né? Mas ele vai nos dar os meios para que a gente compreenda e busque, trabalhe para a solução dos problemas. Então, o bater está no momento em que você reconhece a necessidade de pedir auxílio. E o auxílio virá, e sempre vem. Agora, nós estamos no momento que pedimos. Né? Quando é que eu bato a porta? Quando eu faço uma prece, né? Quando eu reconheço que eu estou frágil naquele momento, que eu peço e reconheço a figura presente, amorosa de Deus em nossas vidas. No momento de aflição também, não é isso? Esse é o batido. Esse é o gesto do bater. E se abrirá. Como é que ela vai se abrir? Através dessa resposta, que pode estar na doutrina espírita, pode estar no Evangelho, pode estar numa palavra de alguém que venha nos confortar, pode estar em várias maneiras que a espiritualidade tem para nos responder. Agora, no momento da resposta, nós estamos prontos? Nós estamos receptivos? Nós estamos atentos a essa resposta? Muitas vezes não. E aí a gente acha que não teve a resposta. Mas ela sempre virá. Diga, Valdemir. É só lembrar que a resposta vem sempre, como você disse. Mas ela não vem como nós queremos. A resposta pode ser uma dor. A resposta pode ser um sofrimento. Pode ser uma doença. Pode ser um desencarne. Porque desencarne, né, para nós, entendemos que é uma coisa perfeitamente natural. Todos vão passar por isso. Então, é por isso que Jesus diz lá, que ouçam os que têm ouvido de ouvir, que vejam os que têm olhos de ver. Porque nós pedimos, recebemos, mas não escutamos, não vemos. Ou achamos que aquilo é uma maldição. De novo, lá no capítulo 9 do Evangelho. Né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, essa hora ele está me mandando a resposta. Quando ele me deu uma dor, ele está me dando uma resposta. Valdemir? Só concluir, Verônica, por favor. Posso te interromper? Lembrando aqui a fala de Paulo. Agradeçamos por tudo. Mesmo pela dor, mesmo pelo sofrimento. Diga, Verônica. Desculpa, tá? Eu ter te interrompido. Não, fique tranquilo. É que eu gostaria só de esclarecer mais um pouquinho. Quando você disse assim, nós vamos bater e a porta vai se abrir. Como? Através de uma dor, de uma doença, de uma perda. E você quis dizer o quê? Que essa porta vai se abrir para nós como se fosse o esclarecimento. Não, chegou a hora, a porta, ela bateu, a porta vai se abrir. Por quê? Porque ela precisa do entendimento, ela precisa de uma resignação, ela precisa aceitar isso, que a porta só vai se abrir para ela através dessa forma. É isso que você quis dizer? Também, Verônica, também isso. O que nós precisamos entender é que nem sempre o que nós achamos que é bom para nós é bom para nós. Normalmente, nós queremos uma coisa, normalmente, tá? Por favor, não vamos generalizar. Mas, de uma maneira geral, nós queremos alguma coisa que vai nos fazer mal. E Deus, né, como estudamos lá na questão número 1, é a inteligência suprema do universo. Então, ele sabe perfeitamente o que é melhor para mim. E nós vemos lá nas obras de André Luiz, quantas vezes os espíritos arranjam, vou botar aspas na palavra aqui, né? Criam algumas doenças
para beneficiar pessoas. Ele faz lá no Ação e Reação, se eu não estou enganado, ou no Mundo Maior. Ele faz uma parada cardiorrespiratória em uma pessoa para ela poder ser internada. E aquilo foi uma grande ajuda, porque a impediu que ela entrasse num estado de alcoolismo. Ela estava entrando, se tornando alcoólatra. Então, ele fez uma parada cardiorrespiratória, ele foi para o hospital e disse, ó, se você beber, você morre. E ele parou. Então, foi mal isso? Não. Foi uma parada, foi uma doença, quase uma morte, mas que ajudou. No Humberto de Campos conta uma história de um pai que tinha 3 filhos e os filhos não queriam absolutamente nada. E apoiado pela mãe. E o pai trabalhava e não conseguia, e ajudava, ganhava dinheiro, e todo mundo gastava o dinheiro. O que é que os espíritos fizeram? Vamos ajudar o seu Joaquim. Vamos trazer o seu Joaquim de volta para cá. Foram lá desencarnar o seu Joaquim, levaram de volta, e a família, agora vocês vão ter que aprender. Vão ter que trabalhar, vão ter que se virar, porque não tem mais o papai para resolver tudo. Então, era uma grande desgraça a morte? Não. Foi uma maneira de auxiliá-los. Se você lembrar lá do livro Nosso Lar, o Silveira, quando o André Luiz encontra com ele lá, tinha sido uma vítima dele aqui, dele e do pai do André Luiz. Tinha uma dívida, eles pegaram tudo dele e deixaram ele pobre. E aí o André vai pedir desculpas. Não, meu amigo, aquilo foi muito bom. Eu fiquei pobre, saí de lá, tive que ir para o interior, fui trabalhar, fui não sei o que lá. Eu cresci enormemente em termos espirituais, com uma miséria física, com uma pobreza absoluta. Então, são essas lições que a gente vai olhando e tentando incorporá-las em nós mesmos. Qual dor que eu preciso? Qual o sofrimento, enfim, que eu preciso para poder me despertar, para poder acordar e caminhar para o Cristo. Então, lembrando também, né, Valdemir, que não é só por experiências dolorosas, né? Não. Muitas das vezes acontecem de forma diferente. Por exemplo, claro. o Bezerra, né? Bezerra, quando veio estudar a medicina, né, ele precisava se manter. Como é que ele pedia? Com certeza, pelas aflições dele, né? Ai, meu Deus, que preocupação, como é que eu vou pagar minhas contas aqui, né? E aí veio, ele não pediu, ele bateu a porta, não bateu? Foi através desse pedido. E aí, qual foi a ajuda que veio? Bateu lá na porta dele uma pessoa pedindo aulas particulares. Exatamente. Ele falou, tá bom, vamos negociar aqui o preço é tantos dias, vão ser esse. O cara, tá bom, quero te pagar antecipado minhas aulas, porque eu prefiro assim. Pagou, deu dinheiro para ele, nunca mais apareceu. A ajuda não veio? Outra resposta, né? Outra resposta. Então, a porta se abriu. O bater, Verônica, ela pode se dar por essas questões, pelos nossos pensamentos, pelas nossas preces, pelas nossas angústias. É a maneira como vamos bater. A resposta virá de acordo com a nossa necessidade, da melhor maneira que venha efetivamente, de forma resoluta, atender aquela necessidade, aquela demanda. Tudo bem? Tudo bem, obrigada, entendi. Nada. Tá bom? Diga, Flavinha. Rapidinho, gente. Às vezes eu percebo, eu vou dar um exemplo rapidamente assim, da minha irmã. Quando ela adoeceu, ela ficou um pouco revoltada, e um dia ela falou assim, é impossível que eu pedi isso quando eu reencarnei, impossível que eu mereço isso, que não sei o quê. Começou a ficar meio revoltada. Aí eu falei com ela, você passou uma borracha em tudo que você já leu, que você já estudou? Aí eu sempre percebia nela assim, parece que a pessoa lê, frequenta, mas não internaliza que aqui a gente realmente está colhendo o que plantou. No fundo, ela tem não gente compreendeu, ela leu, mas não compreendeu. Fala que é espírita, mas assim, no fundo, na hora que bate nos peitos, acha ruim, entendeu? Aí parece que falei que ela só fica batendo cabeça, e ficar revoltada, aí batendo cabeça e não aceitando. Então, assim, só é pior para você. Então, não adianta ir no centro, ler, estudar, se você não internalizar aquilo e realmente acreditar nisso. Porque parece que você vai no centro, então, só por ir, porque agora, a hora que o problema chegou, você está com essa frase aí,
porque essa resignação que o espiritismo existe, tem hora que é muito pesado. Aí começa meio que a titubear naquilo que está há 20 anos indo lá. Então, às vezes acontece isso, a pessoa não internaliza a doutrina nela, sabe? Realmente... Mas essa é a parte difícil, Flávia. Essa é a parte difícil. Pois é, eu sei que é. Então, mas aí a pessoa fica batendo cabeça, ela mais sofre ainda. Não é resignar, baixar a cabeça, tá bom. É trazer aquilo nela como, se eu estou passando por isso, realmente algum motivo tem, e só Deus sabe. E vamos à luta. Só Deus tem a minha ficha lá em cima, né? Que nem todo mundo fica fazendo regressão de memória para descobrir os problemas que vive, nem indicado para todo mundo. Enfim, eu sou uma pessoa que eu não faria. Mas eu sinto, às vezes, isso, assim, que a pessoa... isso foi muito forte lá em casa com a minha irmã, quando ela adoeceu, esse negócio que ela já ficou assim, que a doutrina... Eu gostei do seu otimismo, Flávia. Oi? Gostei do seu otimismo. Só Deus tem minha ficha lá em cima. Por que não lá embaixo? Hein? Não, e fora o fato de que qualquer um, até o mais instruído, na hora do vamos ver, até eu vou fazer, cara, isso aí eu não pedi, não. É impossível que eu pedi isso. A qualquer um. É porque a gente, quando chega o medo, é o que fala, a hora do medo ninguém sabe. Só quando a gente chegar lá, que na hora do medo, hora do pavor, na hora do desespero... Vamos reagir, né? Sim. Mas tem gente que quer ficar desesperada enquanto está aqui vivendo, naquela ansiedade, naquela revolta. Aí agrava. Aí fica pior, a vida não fica legal, seus dias ficam como tudo está ruim, e você não entende nada, e fica batendo cabeça. Diga aí, Emerson. Era só um comentário curto, que em relação ao entendimento de cada um, hoje a gente não tem entendimento. Antigamente, além de não ter entendimento, a gente reagia violentamente. Então, se hoje a gente não procura a doutrina, mas não internaliza, a gente está num tempo mais à frente, a gente vai estar num tempo melhor, onde a gente vai compreender a doutrina e internalizar. Um momento de cada um, a gente é único. Hoje eu compreendo e consigo internalizar, mas meu irmão, ele vai ter oportunidade. Enquanto que antigamente a gente não internalizava, não botava em prática, nem queria saber e reagia de uma forma estabanada. Mas hoje não. Hoje a gente está melhor. Com calma. Eu acho que é por aí. Isso mesmo, Everson. Bom, pessoal, paramos aqui. Quer falar, Bel? Não. Paramos aqui no item 8, né, no capítulo 6, item 8, terminando aí a instrução dos Espíritos na mensagem do Espírito de Verdade. Bom, anotem aí para a gente não esquecer. Bom, vamos tirar foto para não esquecer. Então, quem quiser, por favor, abra o vídeo. Quem não quiser, pode permanecer como está. Valdeni pode falar sobre isso, né, Valdeni? Anticipatory grief, como é que é? Dor antecipada? Luta antecipada? Luta antecipada? Isso aí é um problema. Eu sou assim. Eu sofro por antecedência. Morre de véspera. Eu sou. Horrível. Tamo junto, Bel. A Cris aí, já formar um grupo. Como alguém perguntou... Vou formar um grupinho. Ouviu? Alguém perguntou da ilha, mandou uma mensagem aqui. Estou em viagem. Quando voltar, retornarei para o grupo. Então, a ilha está bem, está tranquilo. Que bom. Vamos, então, fazer a nossa prece. Cris, faz a nossa prece. Cris, estamos saudosos de você. Sabia. Soldado em quartel que é serviço. Tá bom. A Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, vamos elevar nossos pensamentos, agradecer por mais esse encontro, por mais esse reencontro de almas afins, de aprender mais sobre essa nossa maravilhosa doutrina que tanto nos consola, que possamos estar
iluminados, na presença de bons espíritos sempre, que possamos nos manter, sempre que possível, no estado de prece, para que essa ansiedade que vem nos atrapalhar nossa jornada consiga ser domada, né? Porque quando a gente está com Jesus, fica tudo bem mais fácil. Agradecemos por esse encontro, que todos os irmãos possam, nesse momento, estar assistidos, que possamos novamente estar na segunda-feira para mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bel, dá notícia do bebê para a gente aí.